enquanto na aula anterior o conteúdo, geometria esférica, pode ter sido novidade, pelo menos, não é uma coisa usual de todos vocês. Ao contrário, progressões é assunto da nossa vida cotidiana, né? Todos nós, professores, estamos envolvidos com progressões o tempo todo, ensinamos isso, então vai ser difícil imaginar que eu possa ter alguma coisa de novo para dizer para vocês. Mas vale pela recordação aqui, pela nossa conversa, não é? Então, primeira progressão é a progressão aritmética, que nós temos que dizer claramente o que significa. Então, em palavras simples, é exatamente isso, em palavras bem simples. Uma sequência, o que é uma sequência? É uma lista de números. Se quiserem usar palavras mais sofisticadas, você diga que sequência é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Então, em uma sequência, o valor de cada termo depende da sua posição. Então, o sétimo termo tem um determinado valor, o oitavo tem o seu determinado valor. Então, sequência é uma função definida no conjunto dos números naturais. Então, a progressão aritmética é uma sequência muito especial, onde a diferença entre cada termo e o anterior é um valor constante, que é chamado, então, de razão. A razão, comumente representada pela letra R, maiúscula ou minúscula, tanto faz, não é? Então, por exemplo, a progressão aritmética tem um termo inicial e, a partir daí, outros vão surgindo bastando acrescentar a cada termo o valor constante, que é a razão. De uma forma geral, os termos da progressão, de uma progressão qualquer, são representados pelos símbolos A1, A2, A3, AN. Não? E a diferença entre cada termo e o anterior é o que nós chamamos de razão. No estudo das progressões, nós utilizamos o conjunto dos naturais como 1, 2, 3, 4, quer dizer, o conjunto dos naturais sem o zero. É muito comum em estudos de sequências que pessoas comecem com o zero e representem os termos das sequências assim, A0, A1, A2.
Isso daqui costuma simplificar as fórmulas, porém tem um inconveniente que o primeiro termo é o de índice 0, aí o segundo é de índice 1. Então, para as crianças, né, é melhor que o A1 seja o primeiro, o A2 o segundo, etc. Né? Nós devemos olhar uma progressão aritmética tendo na cabeça a imagem de uma escada. Então, o primeiro termo significa a altura do primeiro degrau em relação a um plano de referência, e a altura de cada degrau é constante. Então, para passar do primeiro para o segundo, eu devo subir, no caso de R positivo, evidentemente, né, de uma certa quantidade. Para passar do segundo ao terceiro, eu somo, acrescento a mesma quantidade e assim por diante. Então, a imagem da progressão aritmética como uma escada é uma ideia muito boa, muito concreta. De tal maneira que, se eu estou no primeiro degrau da escada, se eu precisar atingir, por exemplo, o quinto degrau, do primeiro ao quinto, quantos movimentos eu devo fazer, né? Quantos degraus eu devo subir para passar do primeiro ao quinto? 4 degraus. Então, para atingir o quinto degrau, eu devo, começando do primeiro, somar 4 vezes a razão. E assim por diante. Se eu quero atingir o 10º degrau, eu devo subir 9, estando eu no primeiro. Então, é completamente intuitivo que para atingir o degrau de número n, se eu estou no primeiro degrau, eu devo acrescentar, eu devo subir n-1 degraus de tamanho r. Isso é o que se chama a fórmula do termo geral, né, da progressão aritmética, que então permite calcular qualquer termo a partir do termo inicial e do valor da razão. No caso do exemplo anterior, o primeiro termo é 4, a razão é 3. Então, se eu precisar determinar um termo que esteja muito longe, eu utilizo essa relação. O termo de ordem n é o primeiro termo, que é 4, mais n menos 1 vezes a razão, o que me dá 4 mais 3n menos 3, ou 3n mais 1. Essa fórmula tem um aspecto muito interessante. Essa expressão que calcula o termo geral, o termo qualquer de uma progressão aritmética, ela é um polinômio do primeiro grau. Ela é exatamente igual a uma função do tipo, que vocês conhecem muito bem. Não é? Como é o nome dessa função? Função afim. Não é? É uma função afim restrita ao conjunto dos naturais. Aqui, como sempre, né? Naturais sem o zero. Então, uma função desse tipo, né, em que eu substituo a variável x pela letra n, né, é uma expressão desse tipo. Né, uma função polinomial do primeiro grau. Muito bem. Como é que é o gráfico de uma progressão aritmética? O gráfico de uma progressão aritmética é, portanto, igual ao gráfico de uma função afim.
se você olha apenas para os números naturais. Então, por exemplo, o gráfico da minha progressão aritmética do exemplo é algo que pode ser visto assim. Você pode visualizar cada termo através de um pontinho ou de uma altura concreta, um segmento mesmo. O primeiro medindo 4, o segundo 7, o terceiro 10, 13. Um gráfico de uma progressão aritmética é, sim, mais visível ainda, é uma escada. O que mostra que para passar de cada termo para o termo seguinte, nós acrescentamos a mesma quantidade. Então a razão é o degrau da escada. Termo geral, então, da progressão aritmética é uma função afim, restrita ao conjunto dos números naturais. Então, no lugar de escrever f de 1, eu escrevo A1. Ó. E se percebe instantaneamente que esse coeficiente de n é precisamente a razão. Se nós tivéssemos começado no zero, se eu escrevesse a progressão aritmética como A0, A1, A2, a minha fórmula seria mais simples. Se a progressão aritmética fosse A0, A1, A2, etc., o termo geral seria o termo inicial, que agora se chama A0, mais simplesmente n vezes a razão. Então, escrever a progressão aritmética dessa maneira simplifica a fórmula, porém, como eu disse, traz o inconveniente de que o primeiro termo é o de índice zero, né, etc. Aí, nesse caso, a função começaria desse ponto e o b assumiria o valor inicial, né? Seria o primeiro termo aqui no eixo y. Aí é questão de gosto. Muito bem. Além dessa fórmula, é também conveniente escrever o termo geral não sempre a partir do primeiro, mas a partir de um outro qualquer. Então é completamente intuitivo que se, por exemplo, se eu estou no 7º degrau de uma escada e desejo subir ao 10º degrau, se estou no 7º, quero atingir o 10º, eu preciso subir 3 degraus. Portanto, a diferença 10 menos 7. Então, se eu quero atingir o degrau de ordem n, estando no degrau de ordem m, eu devo subir n menos m degraus.
Pequena observação. Pergunto a vocês o seguinte, está claro isso aqui, né? Do sétimo até o décimo eu tenho que subir 3 degraus, que é a diferença n menos m. Para eu usar essa relação daqui, é preciso que o n seja maior do que o m ou não? M tem que ser maior que n para essa relação ficar correta? Não. Claro que se eu estou no 10º degrau da escada e desejo ir ao 7º, eu tenho que descer 3 degraus, né? Descer 3 degraus, então essa diferença torna-se negativa, então essa relação vale em qualquer situação. Ela, inclusive, tem sentido se o m for igual a n. Se eu estou no 7º degrau e não desejo subir degrau algum, então eu fico parado, né? E aqui, então, fica 0. Bom, dessa definição, decorre uma ou duas propriedades que são bastante evidentes. Não, propriedade. Então, que é a seguinte. A progressão aritmética, ela não precisa ser finita. Ou seja, eu posso, por exemplo, começar uma progressão aritmética com o número 5, estabelecer que a razão é 1, e a partir daí eu escrevo 5, 6, 7, 8, 9, sem parar nunca. Muito bem. Quando a progressão tem um último termo, então eu digo que ela é finita e n é o número de termos. Se a progressão aritmética tem começo e tem fim, né, se ela começa no A1 e termina no AN, esses termos são chamados de extremidades da progressão, são os extremos da progressão, e essa propriedade diz que a soma de dois termos que são equidistantes das extremidades é igual à soma dos elementos extremos. Ou seja, eu tenho uma progressão aritmética que começou com A1, foi embora, chegou num termo AP, continuou. Depois vem um termo AQ, longe, e termina no termo AN. E vamos imaginar que, para passar de A1 para AP, eu tenha que subir K degraus. E do final, para chegar em AQ, eu tenho que descer também K degraus. Então, os termos AP e AQ são equidistantes dos extremos, né? Quando essa diferença P menos 1 é igual à diferença N menos Q. Melhor o que eu disse antes. Para atingir AP saindo de A1, eu devo subir K degraus. Para atingir AN, para atingir AQ, estando em AN, eu devo descer K degraus. Portanto, AP é igual a A1 mais K vezes a razão. Esse K, no caso, é a diferença P menos 1. E AQ é igual a AN menos K vezes a razão. Eu subo K degraus do primeiro para atingir AP e do último eu desço K degraus para atingir AQ. Então, AP e AQ são termos equidistantes dos extremos.
Então não há a menor dúvida que a soma deles é igual à soma das extremidades. Este é o resultado que vai nos permitir calcular a soma dos elementos da progressão aritmética. E agora eu vou contar para vocês a história que todo mundo conhece, mas eu faço questão de contar de novo, que é a história de Gauss, ocorrida neste ano. Né? Não posso deixar de contar, apesar que todo mundo sabe. Mas eu acho incrível, porque é de uma simplicidade tamanha que eu me imagino como é que antes ninguém tinha pensado nisso. Tantos matemáticos anteriores, né, deduzindo coisas altamente complexas. E a história era a seguinte, né, o professor Gauss Não, aqui é 84. Errei o ano. Gauss tinha uns 7, 8 anos de idade, no máximo. Era um pirralho. E o professor estava realmente de saco cheio da turma e da vida e mandou os alunos calcularem a soma de todos os números de 1 até 100. Para ver se ele tinha um certo descanso. Quanto é que dá essa soma? 5.050, todo mundo sabe. E é surpreendente o fato que o professor não tinha atinado que isso pode ser feito como vocês fizeram aqui, quase que instantaneamente. Que essa soma é igual a mesma escrita com a ordem inversa, e que, somando os números que aparecem nas colunas, que você vê exatamente a propriedade anterior. Né? 1 mais 100 dá 101. Porém, 2 mais 99 também dá. Né? 2 e 99 são termos que são equidistantes dos extremos. Então, a soma deles é igual à soma das extremidades. 3 mais 98 também, que coincidência extraordinária. Só preciso descobrir quantas parcelas tem essa soma, o que não é difícil, é só olhar aqui para cima, não é? O número de parcelas é 100. Então, 2 vezes a soma que eu desejo é 100 vezes 101. Fazendo as contas. Então, essas contas singelas, né, que a criança fez aos 7 anos de idade, isso é surpreendente, mas que o professor não tenha percebido isso é mais surpreendente ainda. E o que está escrito aqui é exatamente o que nós vamos fazer para somar uma progressão, os termos de uma progressão aritmética.
nós vamos representar a soma por S índice N, aqui indicando que eu vou somar N termos, quer dizer, a minha soma tem N parcelas. E a ideia é exatamente a mesma, escrever a soma dos termos na ordem inversa, e usar a propriedade. Do lado esquerdo, 2 vezes Sn. Essa soma é a soma dos extremos. E cada uma das colunas mostra soma de 2 termos que são, como esses, né, equidistantes dos extremos. Então, todas essas somas aqui são exatamente iguais. Então, eu vou ter N parcelas e cada parcela é igual à soma dos extremos da progressão. Então, isso daqui vai ser igual a A1 mais AN vezes N. E a fórmula, então, está pronta. É uma fórmula muito útil, nós necessitamos dela frequentemente, em inúmeras situações, em problemas concretos em que eu tenho que somar uma quantidade grande de números de uma progressão aritmética. A ideia da escada, olhar a progressão aritmética como uma escada, é muito boa. Vamos projetar isso aqui? Onde é que a gente apaga? Isso. Essas aqui. Só para ficar mais visível. Nós vemos aí uma progressão aritmética, como os degraus de uma escada, cada degrau, né, cada barra de uma cor, e uma cópia. Não, são duas escadas iguais. E o significado dessa propriedade, né, a soma de 2 termos equidistantes dos extremos, ser igual à soma dos extremos, é visível nesse movimento que eu vou fazer aqui. Vou pegar essa escada e vou montar ela aqui, ó. Pronto. Então, você vê a coluna vermelha, todas as colunas de mesma cor são iguais, né? A vermelha mostra a soma do primeiro termo com o último, que é o quinto termo, A1 mais A5. A coluna verde mostra a soma de A2 com A4, segundo com o quarto termo. Terceira coluna azul mais escura são os 2 termos do meio, né, centrais. E então a soma de todos, o dobro da soma de todos os termos fica sendo igual, então, a soma de todas as colunas, né? Muito bem. Então, só para lembrar aqui Prontinho. Pode ir. A imagem de uma escada é uma coisa muito boa para a gente pensar na progressão aritmética. Bem,
Progressão aritmética, parte 2. Escrevi uma outra sequência para começar uma conversa diferente. 1, 3, 7, 13, 23, 31. Uma sequência crescente. Eu queria saber se vocês conseguem adivinhar que termo vem a seguir ao 31. Não, certamente que não é, né? Eu já vacilei. É 21 aqui. Agora se ajustou ao padrão. 43. E depois do 43? Isso. Bom, esse tipo de coisa aparece muito em concurso. O pessoal bota lá alguns termos de uma sequência e aí pede qual é o que vem a seguir. A rigor, essa pergunta não faz o menor sentido. Porque esse termo que vem aqui depois do 31 pode ser qualquer coisa que eu quiser. Se eu quiser que ele seja 500, ele pode ser 500. O que isso quer dizer? Eu consigo perfeitamente encontrar um polinômio de grau pelo menos 7, tal que f de 1 seja 1, f de 3 seja 3, f de 3 seja 7, 4, 5, 6, e o f de 7 seja o valor que eu quiser. Então essa pergunta não tem sentido. Porém, o que a gente sabe, o que a gente imagina, é que existe um certo padrão que deve estar mais ou menos visível e que, se este padrão for mantido, qual seria o próximo termo? Então, o que acontece, se eu calcular as diferenças entre cada termo e o anterior, diferença 3 menos 1 é 2, 4, 6, 8, 10. Então, se este padrão for mantido, a próxima diferença deve ser 12, o que faz com que este termo seja o 43, e o próximo 14, fazendo então 57. Quero insistir que isso não é obrigatório, tá? Quer dizer que se este padrão for mantido, vai ser assim. Mas, se eu não tiver nenhuma outra indicação do padrão, esses números poderiam ser quaisquer outros. Então, o que acontece aqui nessa sequência, que é muito mais comum do que vocês possam imaginar, é que aqui as diferenças não são constantes, como na progressão aritmética, mas as diferenças sim formam uma progressão aritmética. Zero, 5, 8, 9, quem vem depois?
0, 5, 8, 9, quem vem depois? E depois do 8? 5. E depois do 5? 0. Que sequência mais estranha é essa? Também, se o padrão que ocorre aqui, se ele permanecer o mesmo, o que acontece até o momento? Do primeiro para o segundo aumentou 5, porém daqui para cá só aumentou 3, daqui para cá só aumentou 1. Isto sugere uma progressão aritmética decrescente, de tal maneira que daqui para o próximo o aumento vai ser menos 1, o que faz com que o próximo termo diminua para 8, menos 3, menos 5, zero. Sequências desse tipo aparecem todo dia para o estudante de física. O que isso representa? Representa quando você dá um chute numa bola. A bola inicialmente está na altura 0, aí você deu um chute no primeiro, chute poderoso, né? No primeiro segundo ela está a 5 metros de altura, depois 8, 9 aqui é a altura máxima e vem caindo. Então, esse tipo de sequência, que não é bem uma progressão aritmética normal, mas tem muito a ver, está presente, entre outras coisas, no movimento acelerado, uniformemente acelerado. Essa sequência aqui representa, né, um movimento uniforme, sem aceleração, e a segunda é um movimento que tem aceleração. No caso, é uma coisa que está puxando para baixo, né? Você dá um pontapé inicial e alguma coisa aqui em sentido contrário, que vai freando o indivíduo e quando chega lá, faz ele descer outra vez. É exatamente o movimento. Se eu fizer um gráfico desses valores aqui, que tipo de gráfico será que eu vejo? O que vai aparecer? É uma parábola. Enfim, enquanto que na progressão aritmética o termo geral é descrito por uma função polinomial do primeiro grau, as sequências desse tipo, né, que são abundantes na física, elas vão ser descritas por uma função polinomial do segundo grau. Então, as funções que têm termo geral desse tipo são as progressões aritméticas de segunda ordem. E como elas estão permanentemente presentes na aula de física, elas também podem estar presentes na aula de matemática, porque não devemos tratar o ensino como sendo feito de compartimentos estanques, né? Onde a fórmula S igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT2 seja diferente da função quadrática que o professor de matemática está dando quase que simultaneamente, né? Então, essas coisas precisam interagir. Mais ainda agora, né, que com todas essas habilidades e competências, né, é proibido hoje em dia, praticamente, você compartimentar, né, o ensino. Bom, vamos dar uma olhada no seguinte. O que acontece quando, numa sequência desse tipo, que é descrita por um polinômio do segundo grau, o que acontece quando eu calculo a diferença entre dois termos consecutivos? Então, eu vou ver que cara tem, né,
que Cara tem, de uma maneira geral, essa diferença entre dois termos consecutivos quaisquer. Então, isso daqui vai ser igual, repara, A, que multiplica n mais 1 ao quadrado, mais B, n mais 1, mais C, menos o termo anterior, que é A, n2 mais B, n mais C. Isso vai dar o seguinte, olha só. AN ao quadrado mais 2AN mais A ao quadrado, não, mais A, mais BN, mais B, mais C, menos AN2, menos BN, menos C. Bom, isso cancela. O que mais? Esse com esse com esse. Então, se eu olhar para essa linha amarela aqui, eu tenho uma sequência das diferenças, né? Então, eu vou chamar isso daqui por sequência das diferenças, dn. E ela vai ser desse tipo, olha só. 2AN, o que sobrou? Mais A, mais B. Olha só. Então, o termo geral dessa sequência é uma função polinomial do primeiro grau. Então, a sequência das diferenças forma uma progressão aritmética comum, normal. Aqui tem o seguinte, tem um detalhe. É possível demonstrar que sempre que as diferenças formarem uma progressão aritmética, então o termo geral é obrigatoriamente do segundo grau. Eu fiz aqui só um pedaço, tá? O que a gente mostrou nessas contas é que se o termo geral é do segundo grau, se eu calcular todas as diferenças, eu obtenho realmente uma progressão aritmética. E tem o seguinte que está no livro, mas eu adianto para vocês. Se eu achar num problema em que as diferenças, né, formarem sempre uma progressão aritmética, então o termo geral tem que ser do segundo grau. Então, recíproca aqui fica para vocês verem no livro. Qual seria portanto, no caso desse exemplo, qual seria o termo geral dessa progressão? Três, 7, 13. Então, se este padrão for mantido, e, portanto, se as diferenças fizerem uma progressão aritmética, o termo geral é da forma AN2 mais BN mais C. Concorda? E aí basta eu substituir os três primeiros valores. O primeiro termo, A1, é A mais B mais C, que é 1. Segundo termo, que é, segundo termo é 4A mais 2B mais C, que é 3.
E o terceiro termo, que é 9A mais 3B mais C, é 7. Mas, professor, um sistema com 3 equações e 3 incógnitas está fora da matéria. Não, meu filho, esse sistema aqui é incrivelmente simples de resolver. Basta você fazer as diferenças, né? Cada equação menos a anterior. Então, a segunda equação, porque eles têm o mesmo termo independente aqui, não é? Então, a segunda equação menos a primeira te dá 3A mais B igual a 2. E a terceira equação menos a segunda dá 5A mais B igual a 4. Mas, professor, um outro sistema? Sim, meu filho, mas é incrivelmente simples, porque, novamente, a diferença da equação de baixo menos a de cima resolve a sua vida. Em que dá 2A igual a 2, A igual a 1. A igual a 1, imediatamente B igual a menos 1. A igual a 1 e B igual a menos 1, dá C igual a 1, certo? Ah, sim. Então, se eu pedisse numa sequência desse tipo o 100º termo, é claro que você, sem saber nada disso, você poderia, tendo descoberto o padrão, você poderia ir andando passo a passo, vai até chega. Um dia você chega. Mas, aqui você pode calcular diretamente, porque nós sabemos que o AN, então, é N2 menos N mais 1. Bom, então não tem nada de complicado, não só não tem nada de complicado, como está muito perto de situações diversas que a gente vê na sala de aula. Bom. Ei. O Federal Ceará está perguntando se a sequência de Fibonacci é uma PA. Não, a sequência de Fibonacci. A pergunta agora transmitindo. Perguntaram lá do Ceará agora se a sequência de Fibonacci é uma PA. Não, a sequência de Fibonacci é uma sequência que começa com dois algarismos iguais a 1, dois números iguais a 1, chamadas sequências de Fibonacci 1, 1, e aí cada termo é a soma dos dois anteriores. Ela não é uma PA nem desse tipo. Ela não é uma PA, nem PA de segunda ordem. Ela tem um termo geral muito complicado. Bom, não é hora de falar nele aqui, mas só para responder a pergunta. Sexta-feira é um momento bom para responder esse tipo de pergunta, né? Qual é o termo geral da sequência de Fibonacci? Vamos fazer isso na sexta. Bem, mas eu já me dei conta que não vai dar tempo para eu falar tudo o que eu queria. Então, vou relaxar. Amanda, deixa eu olhar para você para ficar menos nervoso, tá? Então é o seguinte, eu quero dar um outro exemplo disso. Digamos que eu esteja fazendo experiências com geometria, olhando para polígonos e contando as diagonais que aparecem neles. Eu desenho um triângulo e observo que ele não tem diagonal nenhuma. Qualquer quadrilátero tem duas diagonais.
Um pentágono tem 5 diagonais. Um hexágono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diagonais. Para os primeiros polígonos, eu posso fazer essa experiência perfeitamente. O heptágono vai ter 14 diagonais, o octógono tem 20. A partir daí, contar já passa a ser uma coisa complicada. Aí você vai dizer, mas eu sei a fórmula. Tá bem, sabe, guarda, porque eu não quero saber disso. Eu quero aprender a investigar problemas em que outras progressões diferentes apareçam naturalmente. Aqui eu anotei que aumentou 2, daqui para cá 3, 4, 5, 6. Puxa, que coincidência, né? Coisa extraordinária isso. Eu posso fazer uma previsão que um polígono de 9 lados terá 27 diagonais. Eu vou lá, faço o desenho e vejo que tem mesmo. Caramba, isso está dando certo. Será que eu posso ter essa comprovação que a sequência das diagonais forma uma PA de segunda ordem? Uma coisa desse tipo? O mais importante da aula eu vou dizer agora. O fato de ter dado certo até aqui não quer dizer que vai dar certo sempre. Pode perfeitamente acontecer que lá longe o negócio fura. Por enquanto está bem, está dando certo. Mas as experiências eu posso fazer só até um certo ponto. Tá? Como é que eu posso ter a certeza que isso daqui vai realmente continuar neste padrão? Eu preciso de algum argumento que me constate isso aqui, ó. Que as diferenças formarão sempre uma progressão aritmética. Eu tenho que comprovar que isso daqui vai acontecer para sempre. Então aqui, vou chamar de D grande índice N, o número... Não, chamar de AN, por que não? Número de diagonais do polígono de N lados, de gênero N, tá? Para ter diagonal, o polígono tem que ser convexo? Resposta é não. Mas não vamos complicar desnecessariamente o problema. Finge que os polígonos são todos convexos, então as diagonais estão sempre lá dentro. Então, cada polígono, dependendo do seu número de lados, já tem uma certa quantidade obrigatória de diagonais. Vamos olhar um polígono qualquer. Pronto. Aqui eu tenho um polígono de 1, 2, 3, etc., até N vértices. E ele possui uma quantidade enorme de diagonais aí dentro. Tá? A quantidade de diagonais que ele tem, estou representando por AN. Tá? São os termos aqui dessa sequência. O que acontece quando eu acrescento mais um vértice? Quando eu passo de um polígono de N lados para um polígono de N mais 1 lados. Pois é, então o A índice N mais 1 vai ser
o número de diagonais de um polígono que tem um lado a mais do que esse. Então, vamos acrescentar um vértice novo aqui. E 2 ladinhos, evidentemente. E agora eu tenho um polígono de n mais 1 vértices. Quantas diagonais será que tem esse novo polígono? Ora, as diagonais antigas, como você vê por aqui, né? Uma diagonal do polígono antigo também é diagonal do polígono novo, óbvio. Então, a quantidade de diagonais do polígono novo é, para começar, o mesmo número de diagonais do polígono antigo. O que mais? Em primeiro lugar, ele ganha uma diagonal que antes era um lado, está vendo isso aqui? Isso antes era um lado e passa a ser diagonal. Então isso aqui é uma diagonal nova, 1. E mais outras diagonais que vão partir desse ponto novo aqui. Então eu tenho, além dessa uma diagonal nova que era um lado, eu vou ter essas novas diagonais laranjas, né? Quantas são essas novas diagonais que saem desse vértice novo? O número total de vértices é n mais 1. Tirando ele próprio e os 2 vizinhos, sobram n menos 2, que é a quantidade de vértices que vão formar diagonais com o ponto novo. Então, mais n mais 2. Então, o que é isso aqui? N menos 2, obrigado. Então, são essas aqui as diagonais novas. Esse 1 era a diagonal que era um lado. E n mais 2 são as diagonais novas que são formadas pelo vértice novo. Então, quer dizer que a diferença, né, que é o AN mais 1 menos o AN, passando para cá, é n menos 1. Então, nesse momento, eu descobri que se a diferença entre 2 termos consecutivos dessa sequência, se é uma função polinomial do primeiro grau, isso significa que o termo geral, AN, é do segundo grau. Então, antes isso que está aqui, a gente chama de conjectura. Eu estou achando que vai ser, eu tenho fé que vai ser, mas não tenho certeza ainda. Só depois de ter um argumento consistente que me mostra que a diferença entre 2 termos consecutivos é uma PA, está vendo? Ó? PA se caracteriza por ter o seu termo geral, uma função polinomial do primeiro grau. A partir desse momento é que eu, então, tenho a certeza que o termo geral vai ser do segundo grau. Aí, o resto são contas. A3, que é 9A mais 3B mais C é 0. A4, 16A mais 4B mais C, 2. E A5, 25A
Repara que nessa sequência, essa é uma sequência que, pelo próprio estilo dela, ela começou no A3, quer dizer, o A3 é o primeiro termo. Tá? Isso é conveniente para associar o A3 com o triângulo, o A4 com o quadrilátero. Né? Então, não tem muito sentido você dizer, não, esse termo aqui tem que ser o A1. Isso pode ser um complicador desnecessário. Tá? Então, eu representei essa sequência assim. A3 é o número de diagonais do polígono de gênero N. Então, ela está começando no A3 e vai embora. Tá? Fazendo as contas, esse A vai dar meio, o B vai dar menos 3 meios, o C vai dar 0. Isso vai dar aqui o AN. É o termo geral dessa sequência. Isso coincide com a fórmula que vocês conhecem? É, claro. Vocês conhecem ela nessa forma. Tá? Bom. Eu deveria ter falado na progressão geométrica, mas não tenho grandes coisas a acrescentar além do que está no livro, e vocês devem dar uma lida, porque na lista de exercícios tem uma questão de progressão geométrica, de soma dos elementos da progressão geométrica. É uma coisa bonita também, mas eu não tive tempo de falar, nem vou falar correndo. Muito bem, então nos vemos aqui à tarde, depois da solução dos problemas que vocês vão fazer. Tá? Muito obrigado e até amanhã, quando eu vou dar a primeira aula do dia. Obrigado, então. Valeu.